Fiz 25 guerras ou situações de conflito, estive preso quatro vezes. Não digas que me conheces, porque eu tenho um longo cadastro. No risco de perderes a tua vida é que tu percebes o que é estar vivo. E então aí relativizas tudo e começas a perceber que as coisas mais simples são aquelas mais importantes. Eu descobri a gruta do Bin Laden, em Kandahar. É provável que tenha sido isso, rebentou uma tiroide. Mas como a vida estava tão calma, eu criei 2 empresas de eventos. E comecei por fazer o Bike Tour em Lisboa. E depois, olha, e que tal aviões? E que tal aviões? Então bora lá recuperar os aviões, voltar a trazê-los para o Porto. Este é um evento completamente diferente, não é um evento, não é uma corrida de aviões, é um evento aéreo, aeronáutico e aeroespacial que tem lá dentro uma corrida de aviões, mas também tem mais de 17 eventos. Eu nunca fui um empresário de ficar cá atrás. Eu sou um empresário de ir à frente, de desafiar-me, de ir à procura do embate. Qual é o legado que tu queres deixar enquanto jornalista e enquanto empreendedor? O meu bom nome. Luís, para as 3 pessoas em Portugal que não te conhecem, como é que tu te defines? És o jornalista, és um comunicador ou és um empreendedor? Ou os 3? Olha, acima de tudo sou de Irmesinde. Acima de tudo sou de Irmesinde e sou nortenho, sou portuense, sou minhoto, mas na verdade, como tu sabes, também sou um cidadão do mundo. Por isso, sou alguém que gosta de construir, alguém que gosta de empreender, e por aqui me fico, porque eu sou um indivíduo muito simples, como tu sabes. Tenho a minha atividade como jornalista, naturalmente, mas se me quiseres definir dessa forma, olha, sou 1/3 jornalista, 1/3 empreendedor e 1/3, podes, se quiseres, polícia, militar. Portanto, eu tenho a minha vida dividida por várias facetas. Tu começaste, assim, mais publicamente nos anos 90. Tu imaginavas naquela altura, ou o teu crescimento maior foi nos anos 90, tu imaginavas naquela altura que estarias neste momento a fazer isto? Não, nunca, jamais. Fui da Força Aérea, fui militar, mas jamais. Deixa-me só contextualizar aqui um pouco. Eu nasci em Irmesinde, nasci em casa, ainda sou daqueles que nasceu em casa com parteira. Eu também. Nasceste em casa? Sim. E eu recordo-me daquilo que o meu pai dizia, que eu nasci e logo pilinha para cima e fiz logo um xixi. Pronto. E o meu pai disse, é um menino. Portanto, nasci em casa. Tenho uma infância muito rural, em Cabeceiras de Basto, na aldeia dos meus pais. Eu levantava-me às 4 da manhã para regar milho, alimentava o gado antes de ir para a escola, vinha da escola, ia cegar erva, não sabes o que é, uma focinha, cegar erva para os coelhos, leitugas, roçar mato, que era para o quinteiro, para os animais, e depois forquilha e os trumas correndo nas costas. Tinha 7 anos, 6, 7 anos, e só me orgulho desta fase da minha vida. Por isso, tenho uma infância muito rural, muito minhota. Depois, mais tarde, estudo aqui no Porto e fui voluntário para a tropa. Fui voluntário para a Força Aérea. Mas sabes até onde é que eu tinha ido mais longe? O mais distante que eu tinha ido antes de ir para a tropa? Vigo, comprar caramelos. Por isso é que esta nova juventude tem um mundo que a minha não teve. Os meus pais iam comprar perfumes e caramelos. Íamos ali a Vigo, Ourense, era o mais longe que nós íamos. E passar a fronteira já era uma odisseia. E depois mais tarde vou para a tropa. E quando vou para a tropa, como voluntário, eu vou para os Açores. Para mim aquilo era o ultramar, quase. Então, o mais longe que tinha ido era de carro a Vigo ou Ourense, de um momento para o outro tenho que ir para os Açores. Para que ilha? Ilha Terceira. Eu minha área era eletrónica e quando sou colocado na Força Aérea, sou colocado na Rádio Lages. E depois daí é que eu derivo da eletrónica e vou para o jornalismo. Portanto, mantive-me sempre muito ligado às Forças Armadas, por isso é que eu digo que sou um bocadinho polícia, sou um bocadinho militar, continuo muito ligado aos 3 ramos das Forças Armadas, à PSP, à GNR, dou formação, porque acho que é um imperativo de cidadania também, enquanto aquilo que a vida me deu, eu poder também partilhar um pouco que tenho. Por isso, quando tu me perguntas como eu me defino, se quiseres, defino-me assim 1/3 de cada coisa. Na verdade, sou muitas coisas, sou um bocadinho de cada coisa. E o teu passado militar ajudou-te na tua profissão como jornalista e muito como jornalista em teatros de guerra? Sim, eu fui repórter de guerra há muitos anos, como tu sabes. Fiz 25 guerras ou situações de conflito, estive preso 4 vezes.
não digas que me conheces, porque eu tenho um longo cadastro. Estive preso no Zaire, no Congo, na Guiné e no Iraque. Tudo bons sítios para ser preso, como deves calcular, não é? Tudo sítios fantásticos. Mais duro foi Guiné. O mais mediático, apesar de tudo, foi Iraque, onde eu fui dado como morto, e a minha mulher e os meus filhos, na altura, choraram a minha morte, porque toda a gente achava que eu estava morto. Por isso, aquela minha componente militar deu-me, sim, como tu disseste, uma bagagem para aquilo que eu viria a fazer mais tarde. Claro que eu andei na tropa, fui militar, mas, na verdade, eu era um jornalista da rádio da Força Aérea, portanto, mais tarde é que vou realmente para cenários de guerra e é que percebo claramente o que é viver em combate. Por isso, eu sempre tive esta ambição de ir percorrer o mundo, ir para os locais. Repara, tu vais para os locais, vais para de onde todos tentam fugir. Por isso, há aqui qualquer coisa que ou bate mal ou tens um espírito de missão. E isso fez-me percorrer o mundo, fez-me percorrer o mundo em combate, ou seja, em zonas de conflito, e fez de mim muito daquilo que eu sou, porque nós voltamos pessoas completamente diferentes, e isto ajuda-nos a crescer e a ganhar uma visão completamente diferente da vida. Mas se quiseres, depois mais à frente posso esclarecer. Essa tua experiência num teatro de guerra ajudou-te a, por muito perigo de vida que tu correste bastantes vezes, a reagir rápido e pensar rápido. Isso ajuda-te hoje na tua área de empreendedor, de produção de eventos, de produção deste tipo de ações. Isso ajuda-te? Miguel, quando estás debaixo de fogo, é que tu percebes o que é estar vivo. Porque estarmos aqui é uma coisa perfeitamente normal. Temos uma vida segura, tranquila, estamos vivos. Quando estás no risco de perderes a tua vida, é que tu percebes o que é estar vivo. E então aí relativizas tudo. E começas a perceber que as coisas mais simples são aquelas mais importantes. E é o mesmo que nós, quando enverdamos na vida mais empreendedora. O segredo não está nas grandes coisas, está nas pequenas coisas. E as ideias são muito simples. Quando nós queremos ter ideias, grandes ideias, as coisas são simples. Nós, o ser humano, é que temos a mania de complicar. Achamos que tem que ser tudo muito complicado. Não, quanto mais simples. É como fazer televisão. As pessoas acham que fazer televisão é uma coisa muito complicada. Não, é simples. Tens de ter uma linguagem acessível, tens de ter o conteúdo acessível para as pessoas o poderem absorver e poderem aceitar. Por isso, a minha vida como repórter de guerra ou como jornalista teve sempre esse condão de eu procurar as pequenas coisas. É verdade que é também nos pequenos detalhes que está o diabo, não é? O diabo está nos pequenos detalhes. Portanto, se tu olhares para as coisas mais simples, são elas que te vão ajudar a crescer e que te vão ajudar a empreender. E foi isso que eu fiz ao longo da vida, foi, na simplicidade, encontrar aquilo que depois, na verdade, acaba por ser complexidade. Porque depois, entretanto, tu empreendes e constróis coisas grandes. Mas sempre na simplicidade. E é assim, Miguel, que nós nascemos e que vamos morrer. Portanto, o cemitério está cheio de gente importante e as estrelas estão lá em cima no céu. Tu neste momento, produzes eventos enormíssimos, de grande escala. Qual é que foi o primeiro evento que tu produziste? Qual foi aquela altura que, pela primeira vez, tu produziste um evento? E qual foi o evento, se puderes partilhar? Posso explicar. Há aqui um pequeno contexto, se me permites. Eu tive um problema de saúde, provavelmente fruto do urânio empobrecido do Afeganistão. Essa reportagem está na internet. Eu descobri a gruta do Bin Laden, em Kandahar, e havia lá muitos pedaços de bombas de perfuração, e para poderem as bombas perfurar tem que ter muito urânio empobrecido. É provável que tenha sido isso. Rebentou-me a tiroide. Entrei em hipertiroidismo, de um momento para o outro tive um espasmo numa pálpebra, tive uma quebra muito grande, emagreci de 74, passei para 61 quilos, assim de um momento para o outro, até que se descobriu que eu tinha entrado em hipertiroidismo. E quando entrei em hipertiroidismo, eu tive que deixar um pouco aquilo que fazia. Eu tinha crescido também na profissão da RTP, profissionalmente na RTP, já tinha passado por chefe de redação, feito parte da direção, portanto, gestor da RTP, e então fui fazer uma sociedade civil, que é o problema que eu faço. Mas como a vida estava tão calma, eu criei duas empresas de eventos. Na verdade criei mais, mas as empresas também nascem e morrem. Nem sempre encontrei os melhores sócios também para os eventos, ou os melhores gerentes no caso de uma das empresas. Portanto, eu neste momento não tenho sócios, não quero sócios.
os sócios só me trouxeram problemas, os gerentes só me criaram problemas. Por isso, criei 2 empresas e comecei por fazer o Bike Tour em Lisboa. Num desafio na altura da Câmara de Lisboa, porque Lisboa tinha muitas ciclovias, mas não tinha bicicletas. E então havia que deixar bicicletas ou pôr bicicletas na cidade. Já tinha havido um evento que era o World Bike Tour, ao qual eu estava ligado, porque era o responsável pela informação da RTP e então emprestava as caras da RTP e dava-lhes a visibilidade em termos de comunicação. E pensei, então, já que o evento faliu, a empresa faliu, só recuperar o evento. E foi aí, foi num desafio da altura do Fernando Medina e do Duarte Cordeiro, que eu recriei o Bike Tour e voltámos a fazê-lo, e depois já agora com o Oeiras, fechando a Marginal de Lisboa-Oeiras, num evento de família, um evento de sustentabilidade, mobilidade suave, muito de combate também à obesidade, com a DGS. Foi o único evento que não parou durante a pandemia, foi o único evento a céu aberto que continuou e que continuou com a DGS como nosso parceiro. Isto primeiro foi em que ano? Desculpa, o primeiro foi em 2017, okay. Depois mais tarde acaba por vir a pandemia e a DGS disse, não, vocês não vão parar o evento, até porque a OMS tinha recomendado a bicicleta em uso de fase pandémica. Por isso o evento continuou e de um momento para o outro isto começou a crescer e já não era só o Bike Tour, depois sou representante da La Vuelta em Portugal, da Volta à Espanha, já organizei a Volta à Espanha em Portugal, que é o segundo maior evento de ciclismo do mundo. Fizemos isso em Lisboa, Oeiras, Cascais e com várias cidades pelo interior, 3 etapas em Portugal. E depois, olha, e que tal aviões? E que tal aviões? Então bora lá recuperar os aviões, voltar a trazê-los para o Porto, não naquilo que foi no passado, o Red Bull, porque isso morreu, acabou, teve o seu tempo. Este é um evento completamente diferente, não é um evento, não é uma corrida de aviões, é um evento aéreo, aeronáutico e aeroespacial que tem lá dentro uma corrida de aviões, mas também tem mais de 17 eventos. E de um momento para o outro já estão nos aviões. E de um momento para o outro são 18 eventos. Aviões, drones, OAVs, satélites, concertos de música, feiras, exposições, aviões nas margens do Douro. Vai ser um forrobodó durante 3, 4 dias, Porto, Gaia, Maia e Matosinhos. E tu consegues dormir bem a pensar nisto tudo? Olha, eu tenho uma coisa boa, durmo muito pouco. Não sou como o Marcelo, mas durmo muito pouco, mas adoro dormir. Se eu puder dormir 12, 14 horas, durmo. Mas sou tipo calhau. Quando meto a cabeça na almofada, aquilo são segundos. Felizmente. É um privilégio poder fazer isto, porque sabemos, só se eu tiver uma coisa muito preocupante, que me preocupe muito e que eu adormeça ali ou vá para a cama a pensar, é que posso gastar ali alguns minutos. Mas durmo muito pouco e durmo muito bem. Posso talvez ser considerado um short sleeper, não sei, mas durmo muito bem. Mas depois passo o dia sempre cheio de sono. Quer durma muito, quer durma pouco, estou sempre cheio de sono, mas estou sempre em hiperatividade. Por isso, quando assim e quando se faz o que se gosta, na verdade, respondendo diretamente à tua pergunta, durmo muito bem, durmo é pouco, gostava de dormir mais. Vamos ouvir uma pergunta da Carolina agora. Olá, Luís. Que paralelos vê em sobreviver em cenários de guerra e sobreviver no mundo empresarial? Olha, são coisas diferentes, porque em ambas podes morrer. Em ambas podes morrer. Antes de mais, obrigado pela tua pergunta. Nós viemos ao mundo para fazer 3 coisas. Para sobrevivermos, só que quem não está bem da sua cabeça é que, ou por qualquer motivo, não quer estar cá. Depois, sermos seres sociais e terceiro, sermos felizes. Portanto, são 3 coisas para as quais nós nascemos. Eu sou feliz também no mundo empresarial, eu sou feliz também a criar coisas e a criar empresas. Por isso, se podemos encontrar aqui um paralelismo, nas guerras ou matas ou morres, se fores combatente. Se fores jornalista, ou ficas no hotel ou vais lá para a frente. Ora, eu nunca fui um empresário de ficar cá atrás, eu sou um empresário de ir à frente, de desafiar-me, de ir à procura do embate. E podes falir. Felizmente nunca fali. Ou seja, podes morrer empresarialmente. Nós, em Portugal, ostracizamos muito as pessoas que erram. Eu gosto de errar,
de preferência que não custe muito dinheiro. Esse erro não pode custar muito dinheiro, porque pode-me custar a vida ou pode-me custar as empresas. Mas tento também, na minha vida empresarial, trazer muitos dos ensinamentos que eu tive nas guerras. Tu tens que saber como vais sobreviver. Porque ou tens muito dinheiro e podes dar aqui algum à morte, e diz, ok, tudo bem, vou gastar aqui 1 milhão, correu bem, correu, não correu, paciência, mas eu, como não tenho 1 milhão, não posso dar esse luxo, senão morro, não é? Portanto, sim, há aqui um paralelismo muito, muito, muito evidente entre o mundo empresarial e aquilo que foi a minha vida como repórter. Podes morrer de várias formas. Tu podes dar assim um exemplo de algo que tenha corrido mal e que tenha servido de lição e que nas sabes empresas, que não, e que sabes que não vais voltar a fazer? Foi não escolher as pessoas certas. Eu tenho um defeito muito grande. Eu continuo a acreditar nas pessoas. É um defeito, mas acho que vou morrer assim. E depois, por vezes, há pessoas que nos confrontam com uma realidade que desconhecíamos. E então entramos num negócio com essas pessoas ou com essa pessoa, ou trouxemos essas pessoas para gerirem os nossos negócios e depois não foram as pessoas certas. Mas não sendo as pessoas certas, depois também não as podes descartar, porque são pessoas e também têm vidas. E eu tenho um segundo problema. Primeiro é que às vezes não sei escolher bem as pessoas, mas isso é normal. A segunda é que depois também tenho algum dificuldade em me descartar, entre aspas, profissionalmente ou empresarialmente de algumas pessoas, porque elas têm vida, têm famílias, têm os seus compromissos, mas depois há um momento em que tens que tomar uma decisão. Eu sou um humanista, eu olho muito para as pessoas e para a realidade. Eu perco mais de metade do meu tempo a gerir pessoas e no relacionamento com as pessoas. Por isso, não descarto as pessoas como se fossem números. Para ti, qual é o perfil que uma pessoa deve ter para trabalhar contigo? Quando tu fazes, não sei se fazes entrevistas de emprego, whatever, o que é que tu procuras numa pessoa? Normalmente, quando se procura um recurso ou quando se procura alguém, procura-se a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de render algo. Eu procuro o outro lado, que é a confiança. Por isso... que só consegues perceber passado uns tempos. Ora, aí está. Pode ser uma pessoa muito produtiva, muito ativa, mas depois, se não é uma pessoa de confiança, não te vai trazer valor ao teu negócio. Porque, de um momento para o outro, pode estar ela própria a desviar o teu negócio, a prejudicar o teu negócio ou até levar-te o teu negócio. Por isso, eu aposto muito na confiança, no relacionamento das pessoas. Eu não preciso de crânios. Eu também não sou, nem nunca serei, eu sou muito mediano, sou gajo, sou médio, portanto sou básico. Onde é que eu me diferencio na minha capacidade de trabalho? Eu trabalho muito, sou muito empreendedor e estou sempre à procura de coisas diferentes e que diferenciem. Mas depois sinto essa necessidade de ter pessoas de confiança. E ora acertas, ora não acertas. Por vezes, depois mesmo não sendo confiança, tenho alguma dificuldade, porque começo a olhar, então, mas tens filhos, mas tens que pagar... Vou aguentando ali um bocadinho, mas há um momento em que tens de tomar uma decisão, caso contrário, a tua empresa pode morrer e vais à vida, não é? Por isso, há alturas em que esse lado mais humanista tem que ser mais pragmático. O teu núcleo duro, as pessoas mais próximas de ti, quantas pessoas são na tua empresa? Olha, no evento que eu estou a organizar... o evento que aconteceu em tempos, e podemos dizer, era a Red Bull, portanto era um evento e meio, eu tenho 18 eventos, a Red Bull tinha 320 pessoas, eu ainda não tenho de 32, portanto o meu núcleo é muito mais pequeno, são pessoas que eu confio, que eu tenho muita relação com elas, mas neste momento terei umas 30 pessoas a trabalhar comigo, neste núcleo mais duro, que obviamente depois com os fornecedores, com isso depois... Neste momento são centenas e chegarão a milhares de pessoas. Certamente. Vamos ouvir agora uma pergunta da Raquel. Olá, Luís. O que é que o jornalismo lhe ensinou que aplicou diretamente nos negócios? Olha, acima de tudo, obrigado, Raquel. Humildade. Miguel, como eu te dizia, por vezes olhamos à volta, sabes que ensinaram-me há muitos anos um ditado que é mais ou menos isto. Por fora... só rendas, por dentro nem folhos tem. Por isso, onde é que está aqui
o que é que me ensinou? Ensinou-me a perceber de gente. Que é, como tu disse, uma das minhas dificuldades e por vezes erros. Mas acho que todos erramos na vida, até às vezes até nos casamentos e nos relacionamentos, não é? Todos nos enganamos. Mas conhecer as pessoas, ser humilde e trabalhar. Repara, Raquel, quando eu era repórter de guerra, eu não largava o osso até não largava uma história, eu não largava o poder fazer uma história até o momento em que eu soubesse que a reportagem tinha caído em Lisboa. Estava em Lisboa pronta para ser exibida. Depois é que eu ia saber onde é que ia almoçar, jantar, dormir, portanto, tudo. Sou muito focado. E as guerras acho que me deram algo que é muito importante para os negócios, foco. Foco. Qual é o teu objetivo? Por vezes tu podes não atingir o teu objetivo, tens é que lutar por ele. Houve alturas que eu não consegui fazer as reportagens que queria, mas tentei. Não saí frustrado no final, porque pensei, lutei, trabalhei, procurei, não consegui, olha, amanhã vou fazer melhor. Por isso é que eu acho que me consigo rodear dos melhores. Os que são bons procuram os melhores, os que são maus procuram os piores, normalmente. Eu não sou bom nem sei mau, sou mediano, portanto, rodeio-me de pessoas que me tragam competências e que me possam trazer a tal confiança, que me possam trazer essa capacidade de empreender, mas acima de tudo sempre muita simplicidade, muita humildade, mas foco. E eu sou o escorpião, sou muito teimoso. Há quem diga que é teimosia, há quem diga que é abnegação ou determinação. Eu sou muito determinado, eu quando quero uma coisa eu sei o que é que eu quero, na minha cabeça eu sei o que é que eu quero e sei o que é que eu vou fazer para lá chegar. Eu nem que tenha que ir a voar ou fazer um buraco. Quando me diziam nas guerras, não podes? Não posso? Então agora é que eu vou poder mesmo. Por isso, nem que eu fosse a voar ou fizesse um buraco, eu havia de lá chegar. E é isso, sou muito o foco e a determinação, julgo que também consegui apurar estes dois skills pelas guerras onde eu andei. Portanto, o foco aqui era fazer a minha reportagem e sobreviver, não é? Porque de nada que te serve fazeres uma reportagem e ficas com ela numa cassete, que na altura ainda era cassete, debaixo do braço, depois não a consegues exibir, não é? Mas também é importante que tu vás e voltes. Também não adianta nada ires fazer uma reportagem e depois já não voltares. Portanto, é neste enquadramento que tu encontras o teu foco e a tua determinação. Qual é, tu viveste, continuas a viver em constante pressão por toda a atividade que tu tens. Gosto. Mas usas alguma estratégia ou tens algum hábito que te ajude a ter equilíbrio mental para aguentar tudo isto? Sabes, eu quando vinha das guerras procurava sempre uma semana, 10 dias, isolado. Ia para Cabeceiras de Basto. Devolvia-me às minhas raízes. Ia para o rio, ia para o campo, ia andar de bicicleta. Portanto, ia fazer aquilo que eu gostava. E, portanto, durante uma semana, 10 dias, desligava para me devolver à sanidade mental. Agora, é isso também que eu continuo a fazer no meio dos meus negócios, embora não tenha, neste momento, tempo para o fazer. É bicicleta. No verão, muitas das vezes, quando toda a gente vira para sul, eu viro para norte. Meto as bicicletas na carrinha e vou Marão, Cabreira, Gerês, sozinho. Eu ando quase sempre sozinho. Subo a Senhora da Graça quando vou para Mondim de Basto, que Cabeceiras é ao lado de Mondim, portanto, a aldeia dos meus pais, subo sempre a Senhora da Graça 2 vezes. Uma em bicicleta de estrada e outra em bicicleta elétrica, porque à segunda já não há pernas para lá chegar. Mas também desde que eu tive o problema da tiroide, eu agora tenho, por causa do coração, também paro algumas vezes já para não entrar em esforço. Tenho 59 anos, também tenho que ter a noção da minha idade e do esforço que eu possa fazer. Mas é a bicicleta que me faz. Porquê? Porque me põe a pensar, me permite pensar, me põe em contacto com a natureza e volto ao mesmo. Foco. Quando tu vais na estrada, vais focado naquilo que tu queres atingir, que é chegar lá acima à Senhora da Graça, ou chegar lá acima à Serra da Cabreira, ou percorrer o Marão, ou ir ver os cavalos que andam a pastar na serra. Por isso, eu vou determinado, sei o que é que eu vou. Quero ir ao rio, quero ir ver os cavalos, os garranos, ou quero ir para as quedas de água. Portanto, eu sei muito bem o que eu vou, portanto, vou focado e vou determinado. Isso é... Para mim é a linguagem de um lobo solitário. Achas que é vantajoso? Sou. Achas que às vezes é melhor só que mal acompanhado? Foi assim que eu fiz sempre as minhas guerras onde eu andava. Eu ia à procura das minhas reportagens. A maior parte dos jornalistas anda em manada,
que é, controlam-se. Vamos imaginar, vamos os dois para uma guerra, uma reportagem, e assim estamos os dois juntos, eu sei o que é que tu fazes, eu sei que tu sabes o que é que eu faço, e equilibramos ali, pronto, e também não nos diferenciamos, mas também não ficamos para trás. Eu não. Eu sempre andei sozinho, à procura das minhas histórias e à procura daquilo que eu sabia. Lá está, o tal foco e a determinação. Eu sei o que eu quero, eu sei qual é a reportagem que eu pretendo fazer, assim como nos negócios. Eu sei o que é que eu quero fazer, qual é o evento, quem são as pessoas, ou o perfil das pessoas, que depois falhamos muitas das vezes, como te disse, nessa seleção mesmo das pessoas. Portanto, eu sei o que quero. E esse lobo solitário, eu só o consigo fazer se for eu. Se estivermos os dois, os três ou os quatro, eu já vou ser um bocado de ti, tu vais ser um bocado de mim, eu já não consigo fazer porque eu já não te quero deixar para trás, tu também, depois estou de olho em ti para saber o que é que tu fazes ou não. É isso. Eu, quando faço um evento, também procuro um evento que ninguém tenha feito ou que ninguém esteja a fazer. Por isso, sou um lobo solitário. Na vida profissional, na vida empresarial, já não o sou tanto depois na vida social. Na vida social tenho os meus amigos, tenho o meu núcleo muito pequeno, não me vês andar em revistas, não me vês no jet set, houve uma altura, pronto, andar ali um bocadinho mais, mas depois percebi que estava a pisar o risco. Eu sou uma pessoa muito recatada. Mesmo na minha vida pessoal, também poucas pessoas sabem coisas assim estonteantes sobre mim. Também não as tenho. A minha vida é um livro aberto. É verdade que já lhe arranquei algumas páginas, mas está lá aberto para quem quiser saber, mas especialmente para aqueles que são os meus amigos ou as pessoas mais próximas. É fácil mandar em ti? Teres alguém a dizer-te, tu como lobo solitário gostas de ser tu a tomar as decisões. É fácil teres alguém, um superior, tens isso no teu espírito militar e estás habituado a isso, mas nesta vida empresarial é fácil mandar em ti? Há sempre alguém que manda mais do que nós. Exatamente. Sempre alguém. E eu sou muito disciplinado, também fruto daquilo que eu vivi enquanto militar. Sei respeitar muito a hierarquia, sei respeitar regras, mas há uma coisa que me incomoda e que me encanita, é a incompetência. E ter chefes incompetentes a mandar em mim, aí é que eu não consigo. Não consigo. Eu tenho que reconhecer na minha chefia em alguém que manda em mim ou que determina tarefas ou que é meu superior hierárquico, eu tenho que lhe reconhecer capacidade. Não tem que ser melhor do que eu, mas tem que ser um líder. Não é melhor ou pior, é um líder. E os líderes são aqueles que nós olhamos e eu vou seguir este indivíduo. Ele até pode ter menos capacidades e menos skills do que eu, mas tem uma capacidade de liderança. Por isso, eu respeito muito as lideranças, sei muito bem como agir quando tenho lideranças fortes, não sei quando elas são incompetentes. E aí entramos em conflito. E eu também não me calo. E aí há choque. Porque nós, infelizmente, não vivemos uma cultura de meritocracia. As pessoas dividem para reinar, distribuem para poder ter uma certa paz social ou laboral. Eu acho que não tem que ser assim. És bom? Ok, eu tenho 3 coisas para dar. Tenho 3 funcionários. Vamos imaginar, só por título de exemplo, porque é que eu ia dar um a cada um? Porque se os outros 2 podem, se calhar um até nem quer trabalhar. Vou-lhe dar quê? Para adocicar? Então depois vou deixar aquele que trabalha mais azedo, porque entretanto... Não, é assim a vida. Portanto, quem quer a bolota, trepa. Queres a bolota? Trepas. Não queres a bolota? Ficas cá embaixo a pastar. Vamos ouvir mais uma pergunta da Carolina. Acha que os empreendedores estão preparados para lidar com níveis elevados de incerteza? Sim. A única certeza é a incerteza, não é? Porque quando partes para um negócio, Carolina, há muitas empresas que vão à falência, ou quase que nascem e morrem logo a seguir. Portanto, há aqui uma grande incerteza quando se abre um negócio, quando não se percebe muito bem o que é que vamos fazer. Por isso é preciso ter foco, determinação, sempre ter um business plan, saber o que é que nós vamos fazer, o que é que vamos vender, qual é o nosso cliente. Caso contrário, se abrir só uma empresa, para dizer, tenho 5 empresas, para quê? Se elas depois não faturam nada ou se já foram à falência. Portanto, sim, há aqui uma grande incerteza no mundo dos negócios, mais ainda quando vivemos em Portugal. Miguel, eu tenho passado por coisas absolutamente inacreditáveis. A burocracia do Estado
esta nossa administração pública, a quantidade de institutos, de reguladores, de entidades que só sabem dizer não. Porque em Portugal, se quer ser importante, diz não. Porque se é assim, o pessoal passa, olha, pronto, ficou para trás. O não, tens que, vá lá, ajuda, diz, sim, pô, andas ali, beijinho, pronto. Ok, pronto, eu vou-te ajudar. E as pessoas criam dificuldades para depois dar facilidades. E isto provoca um nível impressionante de incerteza no teu negócio, porque te asfixia, porque, só para teres uma ideia, obviamente no evento que eu estou a fazer, um evento com financiamento público, houve uma entidade que cativou aquela verba durante mais de uma semana. Eu com fornecedores para pagar, com isso tudo, há aqui uma incerteza tremenda, porque a partir de qualquer momento podes perder pilotos, podes perder fornecedores, porque o Estado simplesmente se meteu a Páscoa. Meteu-se a Páscoa, mas meteram mais cinco dias nessa semana também. Portanto, há aqui um nível de incerteza que a administração, que o Estado, que a burocracia te provoca e que te induz. Pode matar uma empresa, pode matar um evento. E isto é sufocante. Cria-te tal incerteza, mas acima de tudo uma enorme ansiedade, porque tu não sabes o que é que eu vou fazer, então, mas eu tenho aqui uma enorme responsabilidade, eu tenho isto para fazer, tenho estes pagamentos, então e agora? Mas não depende de ti, depende de uma burocracia, quantidade, depois uma entidade, depende da outra, depois outra entidade, depende da outra, depois da outra, só está o parecer, depois da outra, depois... Miguel, eu fiz a volta à Espanha há 2 anos, em Portugal, eu relacionei-me com 20 entidades públicas, 20 procedimentos diferentes. E assim está a nossa administração pública. E a certa altura tu pensas, mas será que eu estou a fazer tudo bem? Mas eu como faço de uma maneira, como outro faço de outra? Mas qual é o que está certo? Estão os dois? Eu queria, inclusive, depois daquele evento, ter deixado uma espécie de um manual. Ora bem, para quem vai fazer grandes eventos, aqui está um manual do Caminho das Pedrinhas, o que é que se deve fazer. Portanto, tu relacionas-te com uma entidade, tens um procedimento. Relacionas-te com outra, isto está-te uma incerteza enorme. Porque muitas das vezes não só é incerteza sobre o teu negócio, é incerteza se tu estás a fazer tudo bem ou não. Porque podes estar no âmbito, podes cometer um erro, ou até mesmo algo que seja ilegal, por ignorância. O que não se deve fazer é feito propositadamente e sabendo que estamos a fazê-lo. Mas depois, quando for a ilegalidade, não interessa. Se tu cometeste de forma voluntária ou involuntária, cometeste uma ilegalidade. E a certa altura tu já não sabes. E então, e o que eu fiz agora? Será que alguém me vai bater à porta às 7 da manhã qualquer dia? Deixei alguma ponta solta? Houve alguma coisa que eu fizesse mal? Por isso é que eu tenho sempre uma atitude preventiva nos negócios. Repara, o evento que eu estou a fazer, não há aqui qualquer segredo, é um evento de 7 milhões e meio. Tem 5,3 milhões de investimento público. Eu fiz uma coisa que raramente ninguém faz. E-mail para o banco a dizer, meus amigos, a partir de agora haverá fluxos extraordinários na minha conta provenientes disto, daquilo. Anexo o contrato que tenho com o Estado para isto, tal. E do banco disseram assim, mas já quando foi a volta à Espanha, mas não é preciso isto. Eu disse, porque a qualquer momento pode tocar em uma campainha do Banco de Portugal ou de outra entidade e vocês têm aqui a minha argumentação. Isto mostra, fiz o mesmo agora com o Air Invictus, com os aviões. Demonstra boa fé, ou seja, meus amigos, está aqui, é isto. Por isso, se tiverem alguma dúvida, perguntem-me, caso contrário, tem aqui a informação. E eu faço isto sempre de uma forma muito preventiva para reduzir essa tal incerteza. Não só a incerteza do negócio agora, mas a incerteza daquilo que vem a seguir. Porque muitas das vezes tu crias um grande evento e depois a seguir é que vêm as dores de cabeça, porque houve alguém que participou de ti ao Ministério Público, ou um procedimento mal feito, uma coisa qualquer. O evento já lá vai, as coisas já aconteceram e tu andas ali a moer, andas ali na roda do hamster e não consegues sair dali. Tu já tiveste alguma vez que mudar de planos a meio de um evento? Porque algo correr mal, podes já dar assim um exemplo? Constantemente. Olha, uma delas foi quando foi a pandemia, que eu estava disponível para tudo, obviamente. Tive um grande evento que tive que parar, porque era a vinda da volta à Espanha ao Porto, e veio a pandemia e nós tivemos que abortar tudo. Olha, 5 km de grades, geradores de 500 kVA, e eu disse, o que é que eu faço agora? Meto debaixo da cama? O que é que eu faço agora a isto? Mas, para mim, as adversidades são sempre oportunidades. Sabes o que é que eu fiz? Não vai acontecer aqui agora? Não há problema, vamos fazer maior no próximo ano. E fiz a saída da volta à Espanha, não uma passagem por Portugal, mas uma saída a partir de Lisboa.
portanto, muito maior, criei ali uma ambição. Para mim, e isso é outro ensinamento que eu trago das guerras, as adversidades são oportunidades. E sabes, eu não sei mandarim, mas há uma palavra que diz mais ou menos isto, wei chi. O que é wei chi? É perigo, ou crise e oportunidade. Portanto, no perigo ou na crise, tu tens sempre uma oportunidade. E é isso que eu faço. Não correu bem? Ok, o que é que eu aprendi? O que é que correu bem? O que é que correu mal? Então agora vamos fazer melhor, vamos fazer maior. E é isso que eu fiz. Não consegui fazer a volta à Espanha aqui durante a pandemia. Ok, não há problema, vamos fazer maior. O que é que tu achas que é mais difícil? Teres a ideia certa, a ideia vencedora ou a execução dessa ideia? Tu podes ter uma excelente ideia, mas se não a conseguires executar ou se a executares mal, passa a ser uma péssima ideia. Por isso, as ideias têm que ser simples e tens que ter capacidade de as executar. Porque se quando começas a pensar muito alto, começas a ser megalómano, começas a... E unhinhas? Tens unhas? Não tens unhas, pois não? Então, se não tens unhas, cortaste as unhas. Ok, então fica-te pelas unhas que tens. Por isso, podes ter uma excelente ideia, mas depois não tens capacidade de executar. Ou então executá-la mal. E pode significar, como dizia, já não sei se foi a Carolina ou a Raquel, que depois morreste, não é? É a tal história, morres na guerra, mas também podes morrer nos negócios. Por isso é que eu acho que as ideias têm que ser simples e bem executadas. Ideias simples e bem executadas podem se transformar em eventos enormíssimos. Por isso, a ideia tem que ser bem executada. Não precisa ser uma ideia... As ideias, todos, se tu reparares os avanços da humanidade, podem são evoluir, quase todos não é? simples. Começas com uma ideia e depois ela evolui durante o projeto. Claro, crescendo. E mudas, a certa altura mudas, só os malucos é que não mudam, portanto, e depois a certa altura bates contra uma parede e ficas ali a bater com a parede. A certa altura não, portanto, tens que a flanquear, tens que ou saltar ou ir à volta, é vida, portanto, já dizia outro senhor, não é? Quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta. Quem tem essa capacidade de se adaptar. E eu tenho essa enorme capacidade também de me adaptar às circunstâncias e às contingências. Vamos ouvir a Raquel? O que é que um evento ensina sobre liderança e execução que a universidade não ensina? É um bocadinho como os cursos de jornalismo, que eu costumo dizer. O que vocês aprendem, o jornalismo de comunicação social, o que vocês aprendem na universidade, depois quando se sentarem numa redação é quase tudo ao contrário. Por isso, sim, há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que é a realidade e depois aquilo que é o que nos ensinam e depois o que é a realidade. Por isso, sim, há um confronto com a realidade, um confronto com a vida e o que nos prepara para a vida, com toda a sinceridade. Tu não precisas de uma licenciatura. O meu filho não quis tirar uma licenciatura. Eu quero é que ele seja feliz. Acima de tudo, ser feliz. A minha filha é médica. Filha, a seguir, o que interessa é que tu sejas feliz. Portanto, depois a vida vai nos ensinar. E há de haver momentos... Miguel, eu sou de uma geração em que, felizmente, quando estávamos a estudar, abriram-se as redações e todos nos chamavam antes de nós concluirmos as licenciaturas. Há muitos colegas meus, não vou falar aqui dos nomes, que não têm licenciatura. Jornalistas, pivôs de televisão, de grandes jornais, não acabaram as licenciaturas. Porque na altura ninguém queria acabar a licenciatura, queríamos era ir trabalhar para uma redação, porque o mercado abriu-se, as televisões privadas, as rádios, os jornais, as revistas. Eu fui acabar a minha licenciatura aos 30 e tal anos. Portanto, eu sentava-me na universidade ao lado de pessoas também muito humildes e muito simples. E eu tinha acabado de coordenar um telejornal, ou seja, para 1 milhão e tal de pessoas. E o quanto eu aprendi com elas, sabes? Porque vinha do meio das minhas certezas, da minha realidade toda, a informação, muita política, muita economia. Depois sentava-me com as pessoas reais. E aprendia muito com elas. Portanto, a vida ensina-nos muito mais do que a escola. Agora, claro, temos que ir à escola também para aprender pelo menos o básico. Mas eu não sou daqueles que acha que as pessoas têm que ser todas doutoras e engenheiros. Acha que falta neste país muita profissão técnica. Eu costumo dizer, eu se ficasse no desemprego, eu tenho uma carrinha Vito. Eu metia-lhe um escadote em cima e ia trabalhar, ia voltar, ia ser eletricista, técnico de eletrónica, qualquer coisa. Portanto, a vida ensina-nos muitas coisas e ensina-nos essa tal capacidade de nos adaptarmos, de sermos simples e de lutarmos pelos nossos objetivos. Os nossos objetivos podem ser simplesmente andar de bicicleta, não tem que ser ir à Lua. Portanto, eu não seria feliz se fosse à Lua, mas sou muito feliz quando ando de bicicleta. Achas que a inteligência artificial não vai substituir
os eventos, os produtores dos eventos? O que é que tu achas disso? Olha, a inteligência artificial vai matar muitas coisas. Até pode matar a minha profissão de jornalista. Pode. Mas talvez no meio disto tudo nós entendamos que tu olhas agora para as redes sociais, tu não consegues perceber se aquilo é fake, se é verdadeiro, se é real, se é verdadeiro, se é falso. Por isso, neste momento, tu desconfias de tudo. Mas também é a desconfiança que nos faz manter vivos, não é? E atenção, nós estamos a falar de inteligência artificial, ainda não estamos a falar da computação quântica. Porque já existe a computação quântica. Agora, de um momento para o outro, tu não consegues saber o que é a realidade. Por isso precisas outra vez do mediador, precisas do jornalista, precisas da confrontação, da verificação dos factos. Portanto, a inteligência artificial é uma ferramenta. Miguel, quando veio a máquina a vapor, toda a gente dizia isto é uma desgraça, vai matar os... Máquina a vapor foi só máquina a vapor. Vem a máquina de calcular. E a máquina de calcular vai nos tornar burros e já ninguém vai fazer contas de cabeça, ninguém sabe as fórmulas matemáticas nem a tabuada. Precisas? Não precisas, pois não. Portanto, há ali uma ferramenta. Por isso, vem a inteligência artificial, é usá-la como ferramenta. Tudo o que aparece pode ser usado para o lado bom ou para o lado mau, como a energia nuclear ou como uma arma. Portanto, pode ser para o lado positivo da coisa, pode ser para caçar e para sobreviver, como pode ser para teres energia mais barata ou pode ser para matar. Por isso, depende da forma como tu usares. Acho que a inteligência artificial vai mudar muito, e já está a mudar muito, porque a inteligência artificial não chegou agora, já chegou há bastante tempo. Agora está com uma pujança e com uma fluidez muito maior. Vai ser uma excelente ferramenta. Eu continuo a dizer, eu uso muito pouco o ChatGPT, muito pouco. Porquê? Porque me habituei, olha, faço contas de cabeça, sei tabuada, e gosto de pensar pela minha cabeça. Raramente usei o ChatGPT para fazer, mas normalmente, e é natural que a nova geração já o faça. Como nós usámos a máquina de calcular também lá atrás, como outros usaram a máquina a vapor, é da vida, não é melhor nem é pior. É assim que a vida vai acontecer e não vale a pena tentar travar este progresso e inteligência artificial com as mãos. É como se tentássemos parar o vento com as mãos. Não vamos conseguir. Acho que é fantástico, está a mudar muito as nossas vidas, não acredito é que vá melhorar muito as nossas vidas. Porque dizem-nos sempre, o progresso vai melhorar a tua vida, vais trabalhar menos, vais ter mais qualidade de vida, vais poder fazer outras coisas. Nós cada vez trabalhamos mais. Então onde é que está o tempo para nós? Agora a inteligência artificial vai-te tirar aquele trabalho mais braçal, mais mecânico, vai-te libertar para outras coisas. O quê? Continuamos a trabalhar cada vez mais? Portanto, se dissesse assim, ok, agora eu vou trabalhar só 4 dias por semana, graças à inteligência artificial, não, ainda vais trabalhar mais, porque a certa altura, Miguel, antigamente nós tínhamos um telefone em casa, e tu sabias quem te ligava quando chegavas a casa, que alguém tinha posto lá um papel, depois começava a aparecer o gravador. Então, neste momento, eu ando ali com 3 telemóveis, ou seja, nós andamos constantemente, e as duas máquinas são as mesmas, a cabeça e o coração, nós estamos em sobrecarga. O que é que isto nos fez ter mais tempo para nós? Estamos agarrados às redes sociais, a fazer scroll, estamos, mas isto, mas aquilo, os e-mails, e alguém não respondeste ao meu e-mail, mas eu tenho que, por acaso, estar a ver os e-mails a toda a hora, a todo minuto. Portanto, tu estás numa sobrecarga. A inteligência artificial, a tecnologia, deu-te ainda mais sobrecarga. Estás constantemente ligado. Diz-me lá, Miguel, quando não tinhas nada para fazer, o que é que tu fazias? Metias as mãos nos bolsos, assobiavas e ias olhar a paisagem. Agora não tens nada para fazer, a primeira coisa que fazes é pegar no telemóvel. Portanto, estás ali numa adição, precisas estar sempre a ser alimentado por qualquer coisa, por um algoritmo, por um scroll, por um post, por uma coisa qualquer, depois já não tens tempo, já não tens muita paciência para ler 2 parágrafos. O que é que nos está a acontecer? Será que a nossa vida está a melhorar? Não. Mas o que é que isto vai fazer? Olha, qualquer dia seremos meios homens, meios máquina. Já há, portanto, olha, há um documentário muito bom da RTP que foi feito que se chama Deus Cérebro. 4 documentários, estão todos disponíveis na internet, e há lá um indivíduo que dizia, eu já sou um cyborg. Porquê? Porque eu nasci, é espanhol, eu nasci, via tudo cinzento, implantaram-me aqui um hardware e um software aqui no cerebelo, aqui atrás. Eu agora já vejo melhor do que as pessoas normais, porque estou sempre a fazer upgrades no software. Portanto, eu já vejo isto melhor do que... Ele diz, eu sou um cyborg, já sou um bocado de máquina. E, na verdade, é um bocadinho isto que vai acontecer quando começarem a implantar os chips na cabeça. Já há, mas pronto, de uma forma ainda muito controlada. Nós acabaremos por ser meios homens, meios máquinas. O que é que isto vai ser? É bom ou mau?
Não sei, mas vai ser diferente, e é assim que o homem evoluiu. Antigamente também tirávamos calhaus aos dinossauros, e andávamos com uma tanga e uma moca atrás deles, ia fazer fogueira e esfregar pedras, vai esfregar paus para fazer fogueiras. É vida. No teu núcleo duro da tua empresa, consegues identificar, não quero estar aqui a assustar ninguém dentro do teu núcleo duro, mas consegues identificar alguma das profissões que estão relacionadas a ti, e eu penso imediatamente, por exemplo, no design, essa pessoa poderá estar em risco? Não, ao contrário. Eu desafiei o meu filho e um outro amigo, vou dizer, pá, isto é a vossa geração, são vocês. O meu filho é web designer. Isto é a vossa geração, são vocês. Procurem aplicações, façam, já me fizeram tudo que é o logo, a identidade gráfica, tudo, ou seja, muito com a inteligência artificial. No fundo, usar... Em vez de vocês acharem que a inteligência artificial vos vai matar, vocês aproveitem a inteligência artificial para se fortalecer, para vocês fazerem o vosso negócio. A escusão de vocês estar agora aí com fazer isto, a fazer aquilo, não. A aplicação, briefam o que é e já têm as coisas. Portanto, transformem aquilo que pode ser uma adversidade na vossa oportunidade. Portanto, o que é que eles fazem? Já estão a fazer coisas, portanto, já tenho aqui muita inteligência artificial que eles estão a utilizar nas ferramentas para, por exemplo, hoje estamos a fazer o cartaz, estavam-me a mandar o cartaz, dos aviões, obviamente é um cartaz com imagens de inteligência artificial, pronto, estamos a fazer um cartaz, fruto disso, sai melhor ou sai pior? Não sei, sai diferente, eu acho que sai melhor, porque há aqui ferramentas. Atenção, que a inteligência artificial não te cria nada, a inteligência artificial poupa-te tempo, agrega e vai buscar as coisas e, portanto, apresenta-te uma solução em poucos segundos. Mas, na verdade, eu já tenho muita inteligência artificial dentro da minha empresa, nas aplicações que estamos a usar, para os materiais, para o branding, para as implantações, para os mapas, para tudo aquilo que nós estamos a fazer. Nas 4 cidades, sim. É uma excelente ferramenta. Quando tu começas um projeto novo, tu vês o dinheiro como um objetivo ou como uma consequência? Olha, eu costumo dizer isto, e vou dizê-lo agora a ti. Eu não quero ter Ferraris na garagem e pulseiras nos pés. Percebeste onde é que eu quis chegar? O que é que me chega? Chega-me o suficiente para eu ter. Eu gosto de ter um bom carro. Há 3 coisas onde eu acho que nós devemos investir. Devemos investir na cama, ou seja, num bom colchão e uma boa almofada, porque nós passamos lá 8 horas, pelo menos, ou seria desejável. Depois, um bom calçado, porque passamos o dia todo em cima dos pés. E depois um bom carro, porque o carro tem que nos proteger, tem que nos levar, a nós e aos nossos, até ao bom porto que nós quisermos. Portanto, eu gosto sempre de ter um bom carro. E aí, olha, eu já não fumo. Eu fumei 38 anos, fumei 4 maços por dia. Comecei a fumar aos 7 anos. Estive a fazer as contas de quanto é que eu poupei em 15 anos. Mais de 70 mil euros. Pronto, dá para um bom carro. Estás a ver? Eu não bebo porque não gosto de álcool, a não ser que ele seja doce. Portanto, não jogo, não ando na noite. Portanto, aqui está, ou seja, isto dá para ter um bom carro. Alguém que há tempos me mudava assim, era lá na RTP. Como é que tens dinheiro para ter um carro de 100 mil euros? Como é que tens dinheiro? Olha, simples, tu fumas, não fumas? Eu não fumo. Bebes, não bebes? Eu não bebo. Jogas, não jogas? Eu não jogo. À noite sais, não sais? Eu não saio. E já agora, se quiseres vir o fim de semana carregar bicicletas ali para o armazém, tem ali muito ferro para carregar. Queres vir? Pronto, aqui já encontras a justificação para o carro que eu tenho. Queres continuar esta conversa? Não, estava a brincar. Não estavas nada a brincar. Estavas mesmo a falar sério. E tens aqui a explicação para isso. Portanto, eu só quero ter o suficiente para ter um bom carro, que isso eu gosto, ter uma casa, de preferência que não deva nada ao banco, dar um futuro aos meus filhos, ajudá-los nesta fase, e depois ter uma velhice tranquila, viajar. Para que ter casas, carros? Para que, Miguel? Não me faz feliz. O que é que me faz feliz? Ter uma boa bicicleta. Tenho muitas bicicletas, isso é verdade. Bicicletas de estrada, bicicletas BTT. Aliás, um dos meus negócios é vender bicicletas, portanto, nos eventos. Portanto, tenho centenas de bicicletas em armazém, tenho essa felicidade. Mas quero ter a minha boa bicicleta de estrada, a minha boa bicicleta de BTT, ter um bom carro, ter uma casa digna. Não preciso de um palácio, não preciso ter uma vivenda, uma moradia. E depois que os meus filhos também tenham a base para eles poderem fazer a sua vida.
Quando é que tu queres Reformar. reformar-te? Olha, eu tinha o projeto de me reformar aos 50, já lá foi, já lá vai. Depois pensei, bem, aos 60, está quase, vou fazer 60 este ano. E agora fixei aos 63. Se de preferência eu não quero ficar a trabalhar até aos 66, 67, de preferência 63, 64 anos, era a altura que eu gostava de poder reformar. Não é reformar, é retirar, porque o reformar nunca... Acalmar, não é? Mas eu também nunca sei se vou, nunca sei, saberei ser. Toda a gente diz, mas tu não vais conseguir. Vou conseguir porque eu vou viajar. Eu adoro viajar, adoro ir conhecer mundo, adoro e tenho, não é minha filha, mas eu trato-a como se fosse minha filha, tem 3 anos, trouxe-me aqui um grande input, um grande boost à minha vida, tenho uma relação também que me faz muito feliz. Dou muito bem com a minha ex-mulher. Olha, a minha ex-mulher é a minha assistente. Estás a ver? Dou muito bem com as minhas ex-namoradas. Toda a gente, eu quero toda a gente bem à minha volta e ajudo toda a gente. Por isso, a minha ex-mulher estava desempregada, ao invés de trabalhar comigo, passa a ser minha assistente. E quem estiver comigo também tem que perceber isto, que a mãe dos meus filhos é das mulheres mais importantes da minha vida. E quem está comigo também é, obviamente, muito importante e fundamental para a minha vida. Portanto, eu tenho várias mulheres que são as mulheres da minha vida, desde a minha mãe, a minha filha, a esta menina que não é minha filha, mas eu trato-a como se fosse minha filha, e pronto, depois tenho o meu filho, que é aqui também uma das minhas forças, e pronto, não quis ser engenheiro ou doutor, é web designer e é feliz, portanto também já tinha a casa dele, ajudei-o a comprar a casa dele, ajudei-o a comprar o carro e para mim eu não preciso, Miguel, para quê ter, como eu te disse, dinheiro no banco e casas? Tens 1000 euros no bolso, tens preocupações para 1000 euros, tens 1 milhão, tens preocupações para 1 milhão, já não quero ter preocupações para milhões, quero ter preocupações para os três. Luís, qual é o legado que tu queres deixar enquanto jornalista e enquanto empreendedor? O meu bom nome. Lutei sempre pelo meu bom nome. Eu digo isto sempre às minhas equipas. Eu não peço favores a ministros. Ontem tive uma argumentação com isto, diz assim, eu não saio do meu caminho das pedrinhas. Não é nada ilegal, mas eu não faço, chamem-me, e aqui sou inflexível, chamem-me quadrado, chamem-me o que quiser. Eu sigo sempre o caminho das pedrinhas, sou institucional. Porquê? Porque não quero ficar a dever favores a ninguém. As coisas que eu faço ou valem por si, não podem valer pela cunha. Que eu não meto. Porque também não gosto que me peçam a mim. Portanto, um dia quando tu vais pedir uma cunha a alguém, se pedires depois, um dia vais ter que pagar aquele favor. Eu não gosto de pagar favores. Eu prefiro prefiro ajudar as pessoas, mas depois nunca vou cobrar esse favor. Portanto, eu sou muito, muito correto, sou muito inflexível e acima de tudo. Porquê? Porque eu quero o meu bom nome. O melhor que eu posso dar aos meus filhos é o nome. É que eles olhem para trás e que sintam honra e orgulho no pai que tiveram. Um dia, quando eu já cá não estiver. E um destes dias o meu pai trabalhou na Anacom, e eu, no meio deste evento, acabo por conhecer as pessoas que o meu pai tinha formado, e ouvir o que eles disseram do meu pai, fez-me chegar a casa e dizer ao meu filho, eu espero que um dia tu também consigas ouvir das pessoas com quem o teu pai trabalhou aquilo que eu ouvi hoje no meu. E é isso o melhor legado que tu podes deixar, é o teu bom nome. Porque olha, Miguel, daqui a 30 ou 40 anos já ninguém sabe que nós existimos. As casas que tivemos, os carros, ninguém... olha, quem foi? O meu avô, eu já nem me recordo o nome dele. As casas já não são tuas, os carros já não são teus. Para quê, Miguel? Por isso, bom nome. Não é um grande nome, é o meu e está limpinho. E assim eu espero que ele possa continuar. Por isso é o meu maior legado, é o meu bom nome. Luís, obrigado. Eu é que te agradeço e obrigado por me dares esta oportunidade de poder voltar a ver que eu tinha saudades tuas. Também, mesmo.